Síndrome do intestino irritável, aspectos clínicos. A condição é definida como uma síndrome funcional crônica, caracterizada por dor e desconforto abdominais recorrentes, associada à alteração de forma e frequência das fezes. Na população, a frequência é bastante elevada, afetando cerca de 15% das pessoas. É responsável por 2% de todas as consultas em clínica geral, chegando a 40% das consultas com especialistas da área. Cerca de 50% dos pacientes com dor abdominal recorrente apresentam a síndrome. É uma síndrome de etiologia desconhecida e tradicionalmente tem sido conceitualizada como desordem cérebro-intestinal, devido à alta associação com condições psiquiátricas como ansiedade e depressão. Entretanto, em cerca de metade dos pacientes, a dor se origina no intestino e não no cérebro, com sintomas intestinais antecedendo o quadro e surgindo alterações psicológicas posteriormente durante a evolução. A alteração de mobilidade intestinal nesses pacientes com hipersensibilidade visceral responde pelas mudanças nos hábitos intestinais e pelas características semiológicas da dor, pois as terminações nervosas respondem e reagem vigorosamente a condições que distendem a parede intestinal. 10 a 20% das pessoas que tiveram gastroenterite aguda bacteriana ou viral ou por protozoários permanecem com sintomas da síndrome do intestino irritável. A fisiopatologia, nesses casos, parece ser diferente do que nas causas infecciosas. A dor observada na síndrome do intestino irritável pode variar desde desagradável sensação de pressão e distensão a intensa dor em cólica. A localização no abdômen é altamente variável, podendo ocorrer na região central ou hipogastro, irradiando para as regiões à direita e à esquerda do abdômen e mesmo irradiar para as costas e região perianal. Costuma melhorar com a defecação e eliminação de gases e não costuma acordar o paciente à noite. Pode piorar com a ingestão de certos alimentos e pode ser observada a exacerbação dos sintomas com eventos da vida. Seu início coincide com alterações na consistência e frequência das evacuações. Outros sintomas frequentes incluem sensação de evacuação incompleta, tenesmo e mucorreia. Alguns pacientes podem apresentar outros sintomas funcionais, como cefaleia, distúrbios do sono, dor lombar crônica, fibromialgia e bexiga irritável. Em alguns pacientes ocorre piora dos sintomas após a ingestão de certos alimentos, especialmente os hidratos de carbono de cadeia curta, os FODMAPs, oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis fermentáveis. Esses hidratos de carbono não absorvidos são metabolizados pela flora intestinal com consequente produção de gás, levando a mais distensão das alças intestinais. A consequência é distensão abdominal, referida pelo paciente como estufamento. Além disso, observa-se que alguns pacientes com síndrome do intestino irritável e sem evidência laboratorial e imunológica de doença celíaca melhoram com dieta sem glúten, o que parece se dever ao elevado teor no trigo de fructan, um polissacarídeo. As alterações na consistência das fezes é significativa, variando desde fezes fragmentadas, duras, em síbalos, passando por fezes amolecidas até diarreia. A análise macroscópica dessas evacuações através da escala britânica de Bristol auxilia na classificação da síndrome do intestino irritável em subtipos. Devido à natureza itinerante da dor abdominal nesta síndrome, ela pode simular outras doenças do abdômen e do tórax, levando a equívocos diagnósticos, como pode ser observado nesta imagem. Entretanto, a história longa de queixas com episódios semelhantes de dor pode definir o diagnóstico. A imagem mostra
o registro da dor crônica da síndrome do intestino irritável ao longo de semanas. Como não existem alterações estruturais, tampouco marcadores bioquímicos da síndrome do intestino irritável, o diagnóstico repousa na história clínica. Se houver suspeita clínica da presença da síndrome, devem ser excluídos sinais de alarme para a exclusão de outras possibilidades. Os critérios de Roma IV foram elaborados por um painel de especialistas que estabeleceram ser necessária para o diagnóstico da síndrome do intestino irritável a presença de dor abdominal recorrente relacionada à defecação ou em associação à alteração na frequência e formato das fezes. Os sintomas devem ser crônicos, ocorrendo pelo menos uma vez por semana, em média, nos 3 meses prévios, durante um período de pelo menos 6 meses. Segundo os critérios de Roma IV, a síndrome do intestino irritável pode ser classificada em 4 subtipos. A síndrome com predomínio de diarreia, com predomínio de obstipação, a síndrome mista ou a síndrome do intestino irritável não classificada. A relevância destes critérios reside no fato de que, se o paciente preencher os mesmos e não apresentar sinais de alarme, poderá ser estabelecido o diagnóstico da síndrome sem a realização de bateria de exames. Além disso, ao subagrupar os pacientes, é possível propor ensaios terapêuticos mais dirigidos. A escala britânica de Bristol, anteriormente citada, é útil para classificar a síndrome em 4 subtipos, de acordo com o predomínio das fezes, as quais foram descritas 7 tipos. Na síndrome do intestino irritável com predomínio de constipação, predominam as fezes do tipo 1 e 2. Na síndrome com predomínio de diarreia, predominam as fezes do tipo 6 e 7. Nas mistas, na síndrome mista, predominam qualquer tipo de fezes, de 1 a 6. E na não classificável, não existe um predomínio claro de qualquer tipo de fezes. Os sinais de alarme referidos incluem idade igual ou maior que 50 anos, sem triagem prévia para câncer do intestino, e apresentando sintomas: alteração recente dos hábitos intestinais, evidência de sangramento intestinal explícito, na forma de melena ou hematoquesia, dor ou evacuação noturna, perda não intencional de peso, história familiar de câncer coloretal ou doença inflamatória intestinal, linfadenopatia ou massa abdominal palpável, evidência de anemia ferropriva, o teste positivo de sangue oculto nas fezes.